Como seria possível a Lua influenciar o algoritmo do YouTube? Será que isso é uma teoria da conspiração ou será uma verdade que vai explodir a sua cabeça hoje? Bora descobrir. Como a Lua influencia o algoritmo do YouTube? Explorando a curiosa conexão entre os ciclos lunares, o comportamento humano e as marés digitais. Então aqui a gente vai ver uma teoria muito interessante que compara aí a Lua influenciando nos seres humanos, no ciclo das marés, e como isso pode influenciar no que a gente chama aqui de marés digitais. A Lua e sua influência sobre a Terra e os humanos, os seres humanos, como eu falei aqui. Então a Lua a gente sabe que ela tem uma influência. A Lua, tem gente que, os próprios povos originais, né, os povos indígenas, eles cortam o cabelo segundo a Lua. Então eles acompanham os ciclos da Lua. Muitas culturas usam os ciclos da Lua para várias coisas, as marés, enfim, astrologia, um monte de coisa. Há, sei lá, milhares de anos, centenas de anos, acompanham o movimento da Lua porque acreditam que ele tem uma influência, e sim, pela ciência ele tem uma influência por causa da gravidade, da força magnética, enfim, ela tem uma influência nas marés, né? As marés altas e as marés baixas. Mas vamos lá, vamos entender como as fases da Lua podem alterar a forma como as pessoas consomem conteúdo online. Opa, aí começa a ficar interessante, né? Como é que a Lua influencia as pessoas e as pessoas influenciadas pela Lua mudam o seu comportamento na hora de buscar um conteúdo, na hora de assistir, na hora de sentir o que ela quer assistir. Então vamos lá. A Lua tem impacto direto sobre as marés. Sim, isso a gente já falou aqui, né? O magnetismo e tudo mais, gravidade, né? A influência da Lua, ela faz com que as marés tenham, né, as fases de cheia e baixa. Então a gente já falou disso aqui. Muitos acreditam que a Lua também afeta o comportamento humano, ciclos de humor, sono, etc. Então a gente começa a ver, se a Lua tem toda essa influência dentro do ser humano, porque o ser humano é feito de X% de água, então se a Lua influencia a maré, né, influencia o ser humano também, enfim, né, as teorias vão se abrindo. Mas se ela realmente afeta o humor, seja astrologicamente ou seja magneticamente, isso pode realmente mudar o comportamento das pessoas. As pessoas mudando o seu comportamento, elas influenciam o quê? No algoritmo, na forma que o algoritmo vai aprender e entregar conteúdos, porque o humor das pessoas, né, o que elas estão querendo naquele momento pode mudar, segundo essa teoria. Mas será que isso pode influenciar até o comportamento no YouTube? Isso que eu estou falando exatamente. Será que essa influência vai alterar o ciclo de pesquisas, de buscas, de interesse no YouTube? Vamos lá, vamos seguir em frente. A Lua e as marés digitais. Assim como as marés sobem e descem, o comportamento de busca no YouTube pode variar com os ciclos lunares. Pesquisas podem aumentar durante fases específicas da Lua, como a Lua cheia. Olha que interessante. O ciclo lunar e o comportamento humano. A Lua e o humor humano. Teorias sugerem que a Lua cheia pode influenciar humor e comportamento. Quem curte astrologia, quem curte essas coisas mais esotéricas e tal, pode até já estar entendendo alguma coisa e até meio que concordando ou falando, eu já sabia disso. Ansiedade, criatividade e outros estados emocionais podem ser amplificados. Então, daí realmente, né, se as pessoas ficam mais ansiosas, então vão procurar um conteúdo de repente para relaxar, uma meditação guiada, uma música lo-fi, né, um canal que tenha, sei lá, conteúdo que ajuda no sono, ajuda a dormir, né, fala sobre a parte psicológica. Então, isso pode influenciar de repente se esse ciclo da Lua cheia, né, deixa as pessoas mais ansiosas, criativas ou outros estados emocionais de maneira amplificada. Então, essa busca altera o funcionamento do algoritmo naquele momento, naquela fase. Impacto no consumo de conteúdo, que é isso que a gente está falando desde o começo. Durante a lua cheia, as pessoas podem buscar por conteúdos mais emotivos, espirituais ou reflexivos. Então, a gente pode olhar lá nos analytics, você que tem canal,
Você dá uma olhada, sei lá, nem que seja, você acha que é por brincadeira, etc, tal, dá uma olhada. Pega ali uma tabelinha de ciclo da Lua e dá uma olhada no seu analytics ali de visualizações, de buscas no YouTube, né, de conteúdo que veio das buscas do YouTube, e tenta achar algum paralelo. Se você faz esse tipo de conteúdo de relaxamento, de música lo-fi, né, esses canais né, chamados dark, que são desse tipo, dá uma olhadinha, vê se isso faz algum sentido ou se é só uma loucura total, tá? Então vamos lá. Na lua nova, um outro ciclo da lua, o comportamento pode ser mais introspectivo, buscando vídeos de relaxamento ou meditação. Então o primeiro deixa as pessoas mais emotivas, então de repente elas vão buscar algo de autoajuda, algo de mais emocional, ou vídeos que mostram superação, ou vídeos que dão aquela emoção, tipo alguém ajudando uma outra pessoa, salvando a vida de outra pessoa, né? Aqueles vídeos que o soldado americano volta de surpresa e surpreende a esposa, a filha, né? Então são coisas que dão aquela... Sabe, você vê vários vídeos daquele curtos em sequência, né? Mexem com a tua emoção. Então na lua nova, as pessoas buscam relaxamento ou meditação. E, segundo aqui, a lua cheia ela deixa mais emotivo e reflexivo. Algoritmo de YouTube e a influência coletiva. Né? Então, vamos ver né, que a gente está falando de indivíduos influenciados pela lua, mas a gente sabe também que é uma influência coletiva, né? Vai muito pela questão de latitude, longitude, né? A questão geográfica, onde a Lua, aquele magnetismo está incidindo naquele momento. Então vamos lá. O algoritmo e o comportamento coletivo. O algoritmo de YouTube responde ao comportamento dos usuários. Isso, fato, certo? O algoritmo ele vai aprendendo, trabalhando e agindo conforme as pessoas vão interagindo com a plataforma. Então tá lá, o algoritmo do YouTube responde ao comportamento dos usuários. Mais pesquisas, mais sugestões. Se o comportamento coletivo muda em função dos ciclos lunares, o algoritmo pode ajustar suas recomendações. Então, se as pessoas alteram seu comportamento, seja pelo ciclo lunar, como a gente está falando nessa teoria, o algoritmo vai também sofrer essa influência das pessoas que sofreram influência da Lua e vai se ajustar vai ajustar as suas recomendações a essas buscas influenciadas aí por esse fenômeno. Exemplo de conteúdo. Mais vídeos de autoajuda e espiritualidade sendo recomendados durante a lua cheia. Lembra? Até falei, né? Acabei de falar isso. Conteúdos de produtividade e foco durante a lua nova, né? Então esses métodos, né, de você conseguir aumentar seu foco, né, de trabalhar X tempo, depois dar um intervalinho de X minutos, aí volta a trabalhar, aí levanta, dá uma volta, né? Então tem vários métodos para isso. Então tem canais específicos para isso, pessoas que dedicam conteúdo a falar sobre esse assunto, sobre aumentar a produtividade, aproveitar o tempo, aumentar o foco. Então isso pode ser um fenômeno influenciado aí pelo ciclo da lua nova. Vamos seguir em frente. É interessante esse conteúdo, hein? Eu acho que você não viu ninguém aqui no YouTube falando dessa forma, né? No mínimo é interessante. Bom, e aí o que seria mais ou menos aí essa conclusão, né? A Lua pode não mudar o algoritmo diretamente, claro, a gente sabe disso, a gente está falando que é uma coisa indireta, né? É um viés ali, é uma possibilidade dela indiretamente influenciar as pessoas, e as pessoas, por seu comportamento alterado ou sob influência, alteram o comportamento do algoritmo. Então, a Lua pode não mudar o algoritmo diretamente, mas ela pode influenciar as pessoas e o algoritmo responde a nós, ao nosso comportamento, né? Então, por mais que ele aprenda e haja de alguma forma, ele trabalha em função do que as pessoas buscam e interagem com ele. Então, será que a Lua realmente afeta o YouTube, seja dessa forma indireta? Apesar de parecer curioso, há uma lógica na relação entre comportamentos humanos e o consumo de conteúdo. Então, existe uma lógica, existe a possibilidade de isso acontecer. O algoritmo de YouTube pode ser sensível a padrões coletivos, como os influenciados pela Lua. Então, por exemplo, o próprio Google, né? Hoje o Google consegue detectar na busca do Google
se está tendo, por exemplo, um início de uma pandemia de uma determinada área do planeta, ou um determinado tipo de patologia ou doença está crescendo em algum lugar. Por quê? Porque as pessoas daquela localidade geográfica estão buscando mais por determinado assunto, por exemplo, por uma doença, né, por uma patologia. Então o algoritmo detecta isso e sabe que ali pode ter um foco daquela doença, pelo tipo de procura, pelo tipo de busca. Então o algoritmo ele entende o comportamento coletivo. E se o comportamento coletivo é alterado por alguma influência, seja da Lua, do magnetismo da Lua, ou seja de outra coisa, seja de um acontecimento do mundo e tal, ele vai mudar porque ele aprende e ele age em cima do comportamento das pessoas. E uma pergunta final. Você já percebeu alguma mudança no seu comportamento online? Você está aí navegando, nem precisa ter canal, tá? Você que está pensando em ter um canal no YouTube, ou você conhece alguém que tem um canal no YouTube, ou você que tem um canal no YouTube, mas de qualquer forma você é um usuário, você é um cara que vai lá também e pesquisa, você também assiste, você também faz suas buscas e tal. Você já percebeu alguma mudança no seu comportamento online em diferentes fases da Lua? Você já sentiu que de alguma forma parou para pensar assim, nossa, hoje eu estou mais assim ou mais assado? E isso levou você a buscar determinado conteúdo, ou determinado conteúdo chegou até você assim como se fosse do nada, né? Nossa, que louco, eu nunca pesquisei isso, nunca busquei e apareceu isso para mim. Então é o seguinte, deixa seu comentário aqui embaixo, se você teve alguma experiência desse tipo, tá? E compartilhe aqui nos comentários a sua experiência, que eu fico muito curioso de saber, e também eu acho que as pessoas que assistirem esse vídeo vão ficar curiosas de saber se as pessoas que assistiram também tiveram algum tipo de experiência como essa, tá? É um vídeo curtinho, é um vídeo interessante, eu acho que é uma curiosidade, é uma coisa legal, leve e bacana de a gente, sei lá, né, abrir um pouco a cabeça para coisas que não são tão técnicas assim e no mínimo são interessantes, tá? Se você é daqueles que deixa lá pro final, ou agora aqui pro final, fazer todas aquelas coisas que eu peço, né? Dar o like, compartilhar nos grupos aí, né? Grupo da família, grupo dos amigos, se achar que o conteúdo é interessante ou que alguém está precisando desse conteúdo, né? Aqui do canal e tal. Faz isso agora, tá? Senão você vai deixar pra lá, vai esquecer. Então gostou aí, curtiu? Soca o dedinho no like, tá? Ativa aí o sininho das notificações, e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, que isso é muito importante pra gente continuar crescendo e levando esse conteúdo para mais pessoas. Até o próximo vídeo.